Bem, pessoal, avançando aqui no nosso curso, né, nós fizemos aqui, na verdade, uma extensão do curso para atender aí outros editais que estão a vir, né, os editais que estão aí neste exato momento. Tá? Então, existem alguns assuntos que passaram a cair com mais intensidade, tá ok? E por isso, né, também que nós resolvemos aí ampliar o curso e oferecer a vocês aí algo mais abrangente, ok? Então, desta maneira, na verdade, o curso terminaria aqui, né, na parte de redes digitais de serviços integrados. Agora, eu estendi ele um pouco, tá, falando dos principais conceitos desses 4 tópicos. O objetivo aqui não é aprofundar nesses tópicos, e sim dar o pulo do gato, né? Aquele aspecto, aquele tópico que costuma cair mais em prova sobre esses assuntos. Avançaremos aqui para a parte 6, que é a parte de rede Metro Ethernet. Tá? Não é uma tecnologia nova, mas vem caindo bastante em prova agora a partir de 2013, 2014. Tá, ok? E vocês devem ter percebido também que não vão encontrar uma referência bibliográfica adequada para o tema, muito menos uma literatura em português qualquer. Ok? A literatura que você tem hoje de rede de Metro Ethernet é uma literatura da língua inglesa, onde você vai encontrá-la no Metro Ethernet Forum, onde você vai ter lá a documentação desta tecnologia. Tá, ok? O grande problema é que, se vocês tiverem a curiosidade de ir no site do Metro Ethernet Forum, essas documentações são extensas, são praticamente impossíveis de você ler tudo, né? Até porque o concurseiro, ele, infelizmente, nunca vai ter tempo hábil para aprofundar tudo o que ele deseja. Tá, ok? Então nós fizemos aqui, na verdade, um apanhado, né, do que tem sido cobrado, né, nos certames, e também aquilo aí que pode ser cobrado no futuro, baseado aí nas estimativas que nós podemos aí fazer de acordo com as questões que estão sendo cobradas hoje. Tá, ok? Avançaremos depois para os respectivos outros tópicos de gerenciamento de rede, rede sem fio e alguma coisa em relação à segurança da informação, tá? Nada aprofundado, mas tocando brevemente no assunto de criptografia e mecanismos aí de defesa, né? Firewall e sistemas de detecção de intrusos. Ok? Então, passaremos agora para a parte 6, né? Redes Metro Ethernet. Ok, pessoal? Então, esse é um tipo de rede, esse é um tipo de tecnologia que, como eu disse antes, não é necessariamente uma tecnologia nova de rede de computadores. Tá? Na verdade, a grosso modo, o Metro Ethernet ele é, na verdade, aí uma adaptação de uma tecnologia local, né, uma tecnologia, o Ethernet, né, o padrão I3E 802.3, para o ambiente metropolitano. Tá, ok? É uma forma aí que, por exemplo, as operadoras de telefonia estão usando para reaproveitar uma tecnologia legada. Como assim? Como o conceito aqui diz, né? Metro Ethernet é um ambiente de backbone, tá, para interconexão de redes locais Ethernet. Então você vai ter agora aí no núcleo da rede, né, que nós temos as redes locais, tá? E no núcleo dessa rede também você vai ter a mesma tecnologia. Pelo menos é isso que as pontas vão sentir. As pontas vão sentir como se elas estivessem aí conectadas numa rede Ethernet. Ou seja, o sentimento é que essa LAN 1 ela vai estar aí diretamente ligada a esta LAN 2. Tá? É como se, fisicamente falando, aqui você tivesse, não sei, 35 quilômetros, tá, de distância. Mas o sentimento para as duas interfaces é que elas estão aí diretamente conectadas, é como se estivesse aí a 100 metros de distância. Tá, ok? E o legal disso é que a tecnologia Ethernet é algo que é difundido, né, pessoal? É algo que todo mundo aí, profissionais de rede, conhecem, sabe trabalhar com isso.
tá bom? Então, a manutenção ela acaba também sendo aí simplificada, né? Então, contextualizando melhor no cunho aí comercial, imagine a seguinte situação: você tem, né, num backbone hoje metropolitano, por exemplo, tecnologias como as já faladas Frame Relay e ATM, sendo que na camada física nós podemos ter tecnologias como o SDH ou SONET, tá? SDH, né, só para contextualizar aqui, né, o acrônimo aí de Synchronous, acho que é assim que escreve, se me desculpem caso haja algum erro de pequeno porte, né, Digital Hierarchy. Tá ok? É uma tecnologia aí usada para transmissão de dados, né, transmissão de voz, tá ok? E muito usada na década de 90 e ainda hoje utilizada, tá? E onde ela tem como principal característica aí, comercialmente falando, né, a sua disponibilidade. A disponibilidade é altíssima, né? Tem mecanismos de recuperação muito bons que podem manter uma rede aí disponível por mais de 99% do tempo, tá ok? Mas é uma rede aí antiga, né? Onde você tem aí, na verdade, caso você queira vender, né, esse tipo de serviço, você tem aí a venda de serviço de dados, né, como por exemplo aí a taxa de 2 megabits por segundo. Eu posso ter aí a venda de um link de 2 megabits por segundo, né, 2048, né, pessoal? Pode ter também aí a venda de um link de 155 megabits por segundo. Eu posso ter aí um link de venda, né, para venda de 622 megabits por segundo, né? Só para lembrar, né, esse 2 megabits por segundo aqui, o famoso é 1, tá? É visto nas operadoras aí, ok? Mas se vocês analisarem bem, o ato de você vender 2, 155, 622 megabits por segundo não é algo muito prático, né? Vai que eu quero somente 5 megabits por segundo, como é que eu faço? Né? Eu vou ter que disponibilizar 3 links, por exemplo, para chegar perto disso. Tá? Então não é, mercadologicamente falando, não é algo tão prático assim, apesar de funcionar ainda hoje bem. Tá ok? Então, dito isso, ao invés, né, hoje, no século XXI, nós partirmos para uma tecnologia totalmente nova e descartarmos o SDH, o Frame Relay e o ATM, o que a gente pode fazer é o seguinte, né? A gente mantém a nossa rede SDH, mas emula em cima dela uma rede Ethernet. Tá? Ou seja, se antes você tinha algo como isso aqui, né? Velocidade, né? Aqui o gráfico de velocidade. Antes aqui numa tecnologia SDH tradicional, eu poderia ter 2 megabits por segundo, eu poderia ter 155 megabits por segundo, ou eu poderia ter 622 megabits por segundo. Pessoal, eu sei que tem mais velocidade do que isso, tá? Eu sei que tem 30 e poucos, tá? E até na faixa de gigabits por segundo. Apenas para contextualizar o tema aqui, não é meu objetivo adentrar em SDH. Tá? Mas vejo que não é muito interessante você fazer essa abordagem. Com o Metro Ethernet, eu posso continuar usando essa minha rede SDH, tá? Uma rede Metro, usando aí SDH, mas emulando uma rede Ethernet, e eu posso ter aí uma rede a passos de megabits por segundo. Se eu quero ter 1, 2, 3, 4 megabits por segundo, 5 megabits por segundo, 6, 7, né? E quantas velocidades e quantas taxas de transmissão desejar. Tá? Se eu quiser ter aí, por exemplo, 10 megabits por segundo, 100 megabits por segundo, 1 gigabit por segundo, não há problema. Se a rede tem recursos para isso, não há por que aí não oferecer. Ou seja, na verdade, o Metro Ethernet ele vai
manter aí a flexibilidade, né? Perdão, na verdade a confiabilidade do STH com a flexibilidade do Ethernet. Ou seja, eu posso contratar aqui na minha ponta, ao invés de 2 megabits por segundo, se eu quiser contratar 10 megabits por segundo, eu posso. Tá? E com isso aí, eu faço um link virtual Ethernet de uma ponta para outra. Tudo bem? Enfim, mais um cunho aí mercadológico para vocês entenderem a tecnologia. Tá? O ato de você ter uma rede Metro Ethernet hoje não significa que você vai ter aí uma rede aí totalmente nova. Tá? Mas pode se tratar aí da reutilização de uma rede antiga. Tá ok? Então, na verdade, o usuário ele vai sentir que o tráfego fim a fim é puramente Ethernet. Tá ok? E dentro aqui desta nuvem Metro Ethernet, aqui você pode ter aí diversas tecnologias de acordo com o fabricante. Tá? Por exemplo, aí, posso ter até mesmo MPLS dentro dessa rede. Tá, ok? Enfim, você vai ter diversas operações, né, de multiplexação para fins de controle e segurança do provedor de acesso. Tá, ok? Então, claro que quando você fala em uma rede Metro, né, para você fazer a interligação dessas redes, você vai precisar de novos padrões. Tá? Um padrão aí que é diretamente relacionado à rede Metro Ethernet é justamente o conceito de VLAN, né, o famoso 802.1Q. Tá? Não vou me adentrar aqui no que é o VLAN, né, mas nada mais é do que você aí fazer a separação lógica de redes locais. Né? Você pegar uma rede local e dividir ela em 3 redes locais lógicas, por exemplo. Tá, ok? E como é que você faz essa separação lógica? Você aí no Virtual LAN, você vai ter aí, né, um campo chamado de tag. Tá? E esse campo tag ele vai ter aí, além de outras informações, como informações de priorização de quadro, tá, ok? Usado aqui no 802.1p, tá? Nós teremos também 12 bits específicos para delimitação de VLANs. Esses 12 bits vão te permitir aí aproximadamente 4.000 VLANs possíveis, 4.000 redes locais lógicas possíveis. Enfim, apenas como curiosidade também, veja que a gente adiciona o campo tag e eventualmente também a gente pode adicionar no cabeçalho Ethernet, tá, pessoal? O campo chamado de TPI, né? O TPI, acrônimo aí de Tag Protocol ID. Para que serve esse Tag Protocol ID? A função dele é muito simples, pessoal. Ele vai servir para distinguir o quadro que tem tag e que não tem. Ou seja, um switch router vai receber este pacote aqui, perdão, esse quadro específico. Quando ele verificar que esse quadro específico tem a opção TPI, ele vai pensar, opa, esse quadro aí tem um campo tag, então o próximo campo depois do TPI vai ser o campo tag e eu vou ter que processá-lo de alguma forma, seja aí para garantir QoS, seja aí, por exemplo, para garantir aí a diferenciação entre redes locais lógicas. Tá ok? Então, na verdade, se você pensar bem, eu tenho aí 4.096 possibilidades de endereçar redes locais lógicas. Isso aí é o suficiente, por exemplo, para redes locais, né? Ou então para rede metropolitana de pequeno porte. Mas nós veremos mais à frente que para redes metropolitanas de maior porte, tá? Isso acaba sendo um pequeno problema. Tá? Então, na verdade, esse é o sentimento do usuário, pessoal. Você pode ter aqui 3 corporações, tá? Digamos aqui que é a Petrobras, né, hipoteticamente falando, ou a Anatel. E, por exemplo, tem aqui a sede da Anatel em Brasília. Tá? Lá dentro de Brasília mesmo, em algum local dentro do plano piloto, né, já que estamos falando aqui numa rede metropolitana, existem escritórios da Anatel. Não sei, de repente no Gama, né, não conheço Brasília tão bem assim. Tá? Gama, ou então aqui Guará, também aí tem um outro escritório da Anatel. E o ato de você querer
que esses escritórios fiquem interconectados, né, pode passar para uma rede metropolitana. Tá? Então você delimita aqui, né, você coloca um tag em cada específico local, tá? E esse tag aqui vai delimitar uma VLAN, e essa VLAN, por exemplo, pode ser isso tudo aqui, né? Eu tenho isso tudo aqui, esses três indivíduos aqui fazem parte da mesma VLAN, de repente a VLAN aí 1024. Tá? Então você separou logicamente dentro de uma rede metropolitana esses três sites aqui. Tá? Então eu posso ter uma outra empresa aqui, por exemplo, dentro da mesma rede metropolitana, né, compartilhando o meio físico, mas com uma VLAN diferente, de repente com a VLAN 1025. Tá? Ou seja, fisicamente elas vão estar na mesma rede, dentro do mesmo provedor, mas logicamente elas vão estar separadas. Tá? Isso no ambiente metropolitano. E um switch aí que vai fazer esse procedimento dentro da camada, né, da camada meta-ethernet, que é a camada 2. Tá? Não vai mexer aí diretamente com o endereço IP em rede metro. Tá ok, pessoal? Enfim, falei para vocês, né, que aqueles 4096 VLANs diferentes pode não ser suficiente para a nossa realidade. Né? Então, existe uma outra abordagem muito conhecida em rede metro, que ainda não caiu em concurso, pelo menos eu não vi ainda, mas é um fortíssimo candidato aí para ser enfatizado numa prova de concurso, é o famoso key in key. Né? Ou seja, nada mais é do que VLAN dentro de VLAN. Tá? Ou seja, o 802.1 AD, que é o famoso key in key, ele na verdade vai encapsular uma VLAN dentro da outra, semelhante a um túnel. Tá ok? Então, para ganharmos aí em escalabilidade, nós usamos esse conceito de VLAN dentro de VLAN, e com isso você aumenta aí drasticamente a quantidade, né, de variações de VLAN possíveis. Tá? E isso permite, por exemplo, que o usuário aí mantenha o seu VLAN ID de origem e destino. Né? É como se você, né, falando bem a grosso modo, né, fizesse um túnel VPN. Né? Então você mantém todas as características do seu tráfego, da origem até o destino. Tá ok? Então, como a gente está vendo aqui. Tá ok, pessoal? Nós temos o endereço de origem e destino do Ethernet tradicional, né? O tamanho ou tipo do quadro, né? Dependendo aí se for um quadro Ethernet ou um quadro aí 802.3, né? Aí você muda se é tamanho ou tipo, tá? Isso não tem sido cobrado mais em prova. Dados, né? O frame check sequence. Depois você aí adiciona o campo tag, né? No 802.1q e no key em que você adiciona, na verdade, dois campos tag. Tá? E também, né, o campo aí EtherType. Tá, pessoal? Eu não ressaltei aqui, tá? Mas só como curiosidade, esse campo EtherType ele vai especificar que tipo de tecnologia de camada aí de enlace, por exemplo, está sendo utilizado. Ah, se é Ethernet, se é Token Ring, se é PPPoE, tá? E assim sucessivamente. Tá ok? Então, com essa duplicação de tags, o que vai acontecer, na verdade, é que você vai ter aí algo em torno de 16 milhões de VLANs. Né? Isso no ambiente metropolitano já é adequado. Tá? Então, essa funcionalidade aí para provedor acaba sendo bastante útil. Né? Por quê? Porque o usuário ele pode manter a sua VLAN original. Né? Ele pode manter aí a sua VLAN aí de 1 a 4094, por exemplo. Tá? Sem interferir em outro cliente. Ou seja, eu posso ter o meu conceito básico de VLAN, né, na minha corporação, dentro de uma rede metropolitana, e uma outra rede, né, um outro usuário dessa rede metro, também vai poder manter a sua identificação VLAN. Tá ok? Ou seja, eu não vou precisar, quando eu vou entrar numa rede metro, fazer a conversão de VLAN, por exemplo, né, modificar, né, essa minha VLAN a nível de usuário. Isso pode até ocorrer dentro do provedor de acesso,
mas isso é transparente para o usuário, tá? O usuário não precisa aí fazer essa modificação, tá ok? E quem vai adicionar nessa nova VLAN, né, ou seja, este novo tag, vão ser os switches de borda, né, ou chamados também aí de bridge, né, os provider bridge. Tá, ok? É importante saber isso, pessoal. E com isso você na verdade faz um túnel, né? Você faz o que a gente chama de túnel port de uma ponta para outra, tá ok? Então é dessa maneira aqui que funciona, tá? Você tem na verdade aqui, por exemplo, eu tenho dois clientes, tá, pessoal? Eu tenho um cliente aí, por exemplo, com a VLAN 100 e outro cliente também na mesma VLAN 100. Tá? Eles vão manter essa VLAN apenas no ingresso aqui neste switch dentro da rede Metro, tá? Que é o Provider Bridge. Né? A minha rede aqui VLAN 100 ela vai ser endereçada dentro de uma VLAN 30, tá? Passa pelo backbone, tá? Chega no outro Provider Bridge, tá? E quando chega no outro Provider Bridge e volta, né, ou melhor, vai, né, para a outra localidade aqui da VLAN 100, essa VLAN 30 aqui ela some. Tá? Ou seja, é como se eu tivesse aqui um túnel em todos os meus dados da VLAN 100 e esta minha VLAN 100 ela é inserida dentro de uma outra VLAN de número 30. Tá? Isso aqui somente aqui no backbone, tá? Somente nesta porção da rede. Tá, okay? Chegando no destino, volta a ser VLAN 100 do mesmo jeito que anteriormente trabalhava. Ou seja, transparente para o usuário. Tá ok, pessoal? Então, este segundo tag, reforçando, incluído aqui no backbone, nas Provider Bridge. Tá? E com isso você faz aí uma rede aí que a gente chama de double tag, né? Ou seja, com dois tags inseridos, que é o 802.1 AD. Pessoal, importante saber essas siglas, tá? Lembra lá, 802.1 AD, key em key. 802.1 Q, VLAN tradicional. Tá ok? Atento nisso. Então, dito isso, né, vamos fazer algumas questões aqui, né, pessoal? Na verdade, como você já deve ter percebido, aqueles que procuraram questões sobre rede Metro, você vai ter alguma dificuldade em encontrar. Tá ok? Mas, com isso, a gente adaptou algumas questões, a gente fez algumas questões aqui, então não necessariamente todas são questões de concurso. Tá ok? De repente, elas virarão uma questão de concurso mais na frente, né? Vai que alguém vê esse material, né, e tenha a ideia. Enfim, primeira questão, com relação à rede Metro Ethernet, analise as duas afirmações. Tá? Eu separei em duas afirmações, ambas aí certo ou errado. Então, a primeira, para o uso de VLANs em redes locais, é necessário a adição de um campo tag de 16 bits, né, ou 2 bytes, onde 12 bits são usados para a determinação de VLANs. Tal adição foi especificada aí no padrão 802.1 AC. Pessoal, eu botei essa questão de propósito aí, tá, para vocês terem noção de um conceito específico. Quando nós falamos de VLAN, qual é o padrão que nós estamos citando? 802.1 Q. O que faria com que a maioria de vocês dissesse: o que esse 802.1 AC está fazendo aqui? Está errado. Tá errada a questão. É isso que vocês pensariam. Mas eu já digo para vocês: questão correta. Tá? Lembra uma coisa: 802.1Q é o ato de você ter a tecnologia VLAN em uma respectiva localidade. Outra coisa diferente, que eu não falei aqui, estou falando agora, é o 802.1 AC, que é o ato de você incluir a tag. Tá? Então, atenção nisso aí. Tá? O 802.1 AC não tem nada a ver com a tecnologia VLAN em si. E sim é a recomendação que inclui o campo tag no cabeçalho Ethernet. Correto?
dessa maneira, a questão está correta, tá, pessoal? A questão está bem coerente. Tudo bem? Então, vamos passar para a segunda parte aqui da primeira questão. Para uma rede metropolitana Ethernet funcionar adequadamente, os provedores de acesso podem concatenar VLANs de clientes dentro das VLANs dos provedores. Perfeito. Trata-se do conceito de Key in Key, tá? 802.1 AD. Legal? Excelente. Dessa maneira, é possível manter parâmetros de QoS usado pelos clientes e, eventualmente, oferecer um serviço parecido de backbone, no backbone. Ok, lembra o seguinte, né? Eu não tenho VLAN dentro de VLAN, então se eu tenho aqui a minha VLAN 30 e eu tenho aqui alguma classe de serviço específica, tá? Isso tudo aqui não vai ser mexido, não é verdade? Já que eu vou ter aqui um outro túnel, e esse túnel aqui, com uma outra VLAN específica, não vai ser aí transparente, né, para o provedor de acesso. Tá? Ou seja, você vai manter as características de QoS. Tá, ok? Aí alguém pode me perguntar, mas Bruno, tudo bem, eu vou manter minhas características QoS, mas a VLAN dentro do backbone vai poder oferecer esse QoS? A resposta é sim, ela pode oferecer. Não sei se o seu acordo de nível de serviço com a operadora te permite isso. Tá? Mas é possível de oferecer? Sim, é possível de oferecer. Tanto manter os parâmetros, que isso é transparente, quanto oferecer aí, caso você aí tenha aí um acordo de nível de serviço com um respectivo operador de telecomunicações. Tá ok? Parte final aqui da questão. Como o provedor toma conta dos quadros de backbone, o aumento de MTU não é necessário. Pessoal, lembra o seguinte. O cabeçalho Ethernet tradicional é de aproximadamente aí 1.500 bytes, que é mais ou menos aí a MTU usada na internet, né? Um pouco acima disso, você pode ter fragmentação dos pacotes, tá? Na camada de rede, né? Nós já falamos disso anteriormente. Mas lembra o seguinte, tá? Eu vou ter aqui, além desses 1.500 bytes, mais 18 bytes do campo Ethernet tradicional, mais 4 bytes, tá? Do campo tag, mais o TPI, né? Por exemplo, ou então o EtherType, mais 4 do campo aí de novo tag TPI. Tá ok? Isso aqui dá um total de 1.526 bytes. Tá ok? Então, a possibilidade de você, caso venha entrar em uma rede IP em algum momento, tá, e esses campos continuarem aí, por exemplo, o campo tag não vai sair. Tá? O segundo tag do backbone metro pode até sair, mas o outro não sai. Tá? Não nesse momento. Então, dentro da rede, né, Metro Ethernet, é desejável aí que a sua MTU aumente. Tá? Até por uma questão de performance. Você não quer ter fragmentação caso você use, por exemplo, aí uma rede aí, Ethernet, Metro Ethernet com MPLS, que também é possível. Não vou entrar em detalhes aqui, mas também é possível você ter essa abordagem. Tá? Enfim, então, dito isso, a questão está errada, né? Com o advento do Key in Key, teremos um aumento de pelo menos 4 bytes, né? Se você pensar somente nos campos tag, né? Sem pensar no TPI. Então pode gerar aí algum tipo de fragmentação na camada de rede. Tá ok? Só como curiosidade, tá, pessoal? Vou colocar uma outra sigla para vocês aqui, que é o que a gente chama de tecnologia Ethernet na rede de acesso. Existe uma especificação, né, um padrão, que é o 802.3 AH, e esse padrão ele vai definir aí a transmissão Ethernet em várias mídias possíveis. Tá? Quando eu falo mídia, é um par de cobre ou redes óticas passivas, né? Aquelas famosas EPON, né? Que vocês podem ver aí
com bem mais riqueza de detalhes lá no curso de redes óticas com o Cristiano Ferraz. Tá ok? Enfim, deixo mais aí como curiosidade para vocês.